Uma das características marcantes da população brasileira hoje é a sua diversidade étnica, que consiste em uma mistura de índios, portugueses e africanos, acrescida de outros povos europeus, japoneses, etc. O caso dos afro-brasileiros, porém, é peculiar, pois seus ancestrais foram submetidos à escravidão por quase 400 anos. Nesse vídeo eu falarei um pouco sobre a trajetória dos negros no Brasil e os desafios enfrentados hoje em dia. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. No século 17 costumava-se dizer que a colônia portuguesa na América era um inferno para os negros, um purgatório para os brancos e um paraíso para os mulatos. Desse provérbio pode-se afirmar com certeza que a primeira parte era verdadeira. De fato, os mestiços, particularmente os que resultavam do cruzamento entre negros e brancos, ocupavam uma posição na hierarquia social um pouco acima dos escravos, chegando alguns deles a galgar posições mais altas em certas situações. Essa possibilidade de ascensão social era limitada, mas o fato dela ter existido diferencia a sociedade escravista brasileira da sociedade escravista norte-americana. Assim, vez por outra, ocorrem casos individuais em que pessoas de ascendência negra chegaram a ocupar posições de certa importância no Brasil colonial. Um desses casos foi o do padre Antônio Vieira, que foi um jesuíta e grande orador sacro que tinha uma avó de ascendência africana. Outro exemplo é o do escultor e arquiteto mineiro Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, cujas obras figuram entre as mais importantes do período barroco no Brasil colonial. Falarei um pouco agora sobre o negro no Brasil contemporâneo. No Brasil, a combinação de europeu, índio e africano produziu uma cultura muito diferente da austera cultura portuguesa original. Apesar dessa miscigenação, no Brasil vigoram até hoje formas de discriminação racial e social que atinge diretamente a população de origem africana. Em 2020, dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que 54% da população brasileira é negra. Dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada de 2016, mostram que mulheres brancas recebem 70% a mais que mulheres negras. Entender o Brasil é interrelacionar questões, informações, dados de gênero, etnia e também de classe social. Nas últimas 3 décadas, a desigualdade racial de renda persistiu quase intocada no Brasil, onde não se passa uma semana sem algum caso de racismo e discriminação exposto. Entretanto, a tolerância social ao racismo parece menor que no passado. Os casos são noticiados e podem atingir grande repercussão. As vítimas não mais se calam e frequentemente recebem grande apoio da sociedade. Paralelamente, a valorização da negritude nesse período é inegável, bem como a ampliação da presença negra em posições sociais destacadas. Poucas coisas ilustram tão bem essa transformação quanto a alteração da composição racial da população. Pessoas que no passado poderiam branquear-se passaram a assumir-se pretas ou pardas nos levantamentos do IBGE e no cotidiano a carregar no corpo as marcas e os símbolos da valorização da negritude. Em vários sentidos, o Brasil passou por um processo de enegrecimento nas últimas 3 décadas. Porém, se no Brasil assumir-se negro pode não ser mais um grande problema, ser negro continua sendo. Todas as mudanças, como a valorização da negritude, os incontáveis estudos, dissertações e teses acadêmicas, a luta sem fim dos ativistas denunciando o racismo e a discriminação, e a introdução de políticas públicas deram-se sem abalar a desigualdade racial de renda. Sua persistência, a despeito de tantos avanços em outras searas, é assombrosa. De 1986 a 2019, houve apenas uma ridícula redução dessa desigualdade, e parte da redução pode ter sido produzida pelo aumento da declaração de cor preta ou parda por pessoas relativamente mais ricas, que teria deslocado parte da desigualdade outrora capturada entre os grupos e entre os brancos para a desigualdade entre os negros. Impávida, a renda média dos brancos persiste sendo o dobro da renda dos negros. Como aumentou bastante a parcela da população que se declara preta ou parda, mas pouco mudou a concentração dos negros entre os mais pobres, a contribuição da desigualdade entre os negros para a desigualdade brasileira aumentou. Essas tristes constatações trazem uma lição importante. Desigualdades racial e de renda são faces da mesma moeda e não é possível vencer uma sem atacar a outra. A valorização da negritude e as políticas para a população negra dissociadas do combate às desigualdades socioeconômicas e regionais que afetam a todos não levarão a grandes reduções da desigualdade racial em poucas décadas. A inércia provocada pelo regime de baixa mobilidade de renda por si só garantiria a transmissão da desigualdade racial
ainda que amenizada por muitas gerações. No campo das políticas públicas, da mesma forma que se avançou na constatação da necessidade de programas e ações de combate ao racismo e à discriminação, é preciso avançar no entendimento de que todas as iniciativas que contribuem para a redução da desigualdade de renda constituem políticas para a população negra e para a superação da desigualdade racial. A busca por igualdade de oportunidades vem marcando a história dos negros no Brasil e no mundo. As marcas da desigualdade histórica ainda estão presentes nos dias de hoje. Muitos negros permanecem marginalizados, sofrem com o racismo e a discriminação e não encontram condições igualitárias de educação e desenvolvimento profissional. É claro que os negros alcançaram muitas vitórias, mas a realidade ainda está longe da ideal. Ainda vivemos o mito da democracia racial e, segundo o IBGE, precisaremos de pelo menos 20 anos de políticas afirmativas no Brasil para fomentar a igualdade entre negros e brancos. Atualmente, a população negra no Brasil ainda está em desvantagem em relação aos brancos em todos os itens, como violência, renda, educação, saúde, emprego, habitação e índice de desenvolvimento humano. Segundo um relatório da ONU, não existe região ou estado brasileiro em que a condição de vida da população negra seja melhor do que a da população branca. Sem falar em uma das expressões mais cruéis do racismo nosso de cada dia, que é o que se manifesta nos números da violência que afeta de forma profundamente desigual brancos e negros. A relação entre violência e racismo é inegável e constitui um dos maiores dramas vividos pela população negra ao longo da história do Brasil. Por fim, vale destacar que a história do negro é também a história do Brasil e dos brasileiros, pois os negros não vivem isolados da história dos não negros. Isso remete à necessidade de se contar a história do Brasil dos 522 anos do nosso país, com a inserção do negro como personagem da nossa história passada e presente. Sabemos que negro tem uma história e ela não é apenas recheada de tristezas, lamentações e sofrimento. Há também uma história e uma cultura tão rica como qualquer outra. Conhecê-la e valorizá-la significa identificar-se com a própria história do Brasil e com as raízes que formam o povo brasileiro. Conhecer a história dos negros no Brasil pode ser um instrumento importante para entender que as políticas afirmativas que os negros conquistam hoje é fruto de toda uma trajetória de luta de mais de 500 anos. No próximo vídeo eu falarei sobre o Brasil sob o domínio espanhol. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado ou algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei sugestões bibliográficas na descrição do vídeo para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre o Brasil sob o domínio espanhol. Um grande abraço e tchau, tchau.